Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nessa semana aqui nas aulas de arte nós vamos utilizar alguns objetos que iriam para a coleta seletiva, mas nós vamos salvá-los antes de eles virarem um lixo reciclável. A gente vai fazer um reuso. Então reusar alguma coisa é você usar antes de reciclar. Deu para entender? Vou dar um exemplo, vou pegar uma garrafinha lá no meu lixo reciclável. Ao invés de ele ir lá para a cooperativa, ele ser derretido e ele virar uma outra garrafa, não vai precisar de nada disso. Eu vou salvar ele da reciclagem e vou reusar. E dá para fazer muita coisa com objetos que a gente iria jogar fora. E dessa forma a gente diminui a quantidade do nosso lixo em casa. Coisa que é muito importante. Se você for pensar que o mundo é a nossa casa, não sujar a nossa casa e não acabar com a nossa casa é muito inteligente. Afinal de contas, se a nossa casa acabar, para onde nós iremos? Não é verdade? Então, vamos salvar um pouquinho de lixo e reutilizar de outras formas, tá bom? Espero que você goste. Você vai ver alguns exemplos de cada uma das coisas, mas são coisas que eu tinha em casa, né? Eu salvei esses lixos aqui e talvez você não tenha essas mesmas coisas. Por isso eu vou dar sugestões e se as sugestões não agradarem, vocês vão ter que fazer pesquisa, colocar lá na internet o objeto que vier à sua mente e dar o seu toque pessoal. Aí é que entra o lado artístico da coisa, né? De você trabalhar com aquilo que você tem e com as suas possibilidades e com a sua criatividade também, tá bom? Então espero que você tenha uma ótima aula e que você seja muito criativa para fazer objetos muito interessantes. Até mais, boa aula! Então, o primeiro passo foi fazer uma pesquisa. Eu olhei na internet e vi várias coisas que dava para se fazer, vários brinquedos que dava para se fazer usando materiais de reciclagem. E eu gostei muito desse carrinho. Aí o que eu fui lá? Pensei, eu vou ver lá no meu lixo o que tem que daria para eu fazer alguma coisa. Você vai fazer a mesma coisa, você não vai fazer a mesma coisa que eu. Mas, de repente, você consegue algum outro objeto para fazer alguma coisa parecida. Então, eu vou te mostrar como é que ficou o meu carrinho, tá bom? Uma coisa muito importante que eu tenho que falar com vocês hoje. Você vai precisar da ajuda de um adulto. A gente, para fazer coisas com reciclagem, precisa fazer furos, precisa fazer cortes, eles são objetos mais grossos, mais durinhos, então precisa ter um adulto por perto, tá bom, mamãe, papai? Vamos ajudar o filho, vocês vão ver que é divertido e vocês vão ver que vocês vão querer até fazer outras coisas diferenciadas também. Essa foto que tá aí, eu costumo usar esse espeto aí para fazer furos. Eu utilizo o espeto quente, então olha só, não dá para criança fazer. Mesmo que fosse sem o espeto quente, fosse com uma tesoura de bico, melhor um adulto fazer. A não ser que seu objeto seja de papel, aí a criança consegue fazer sozinha. Dado esse aviso importante, fui lá para a minha reciclagem e vejam só o que eu achei. Uma garrafa interessante. Então, eu pensei, essa garrafa poderia dar um bom carrinho. Então, eu peguei o meu ferro lá quente, que facilita muito a furar, né? E aí eu peguei esse ferro e furei. Lá onde vocês estão vendo, não foi na metade da garrafa não, foi na parte de mais embaixo. O furo que tem que ser feito na garrafa, ele tem que ser feito um furo grande, né? Que vai um palito de churrasco aí dentro. E esse palito ele tem que ter uma mobilidade, ele precisa rodar. Aquele meu furo inicial não foi o suficiente, meu palito de churrasco entrou apertado. Então eu resolvi alargar o furo usando uma tesoura. Aí eu já tinha deixado separado umas tampinhas vermelhas, um pouco maiores que as de refrigerante. Eu tinha guardado essas tampinhas, porque aqui em casa eu junto tampinhas, sabe? Geralmente eu entrego em algum ponto que faz arrecadação de tampinhas e as pessoas costumam converter o dinheiro dessas tampinhas na ajuda de animais, castração de animais ou então até cadeiras de rodas. Então eu costumo guardar tampinhas aqui em casa e entrego para alguém.
Como tá nessa época de pandemia, imagina a quantidade de tampinhas que eu já tenho arrecadadas aqui. Então, eu aproveitei para fazer esses brinquedos. Se você não tem tampinhas em casa, fique tranquilo. Com o tempo você junta e aí você consegue fazer, ou você pode optar por fazer um outro brinquedo. Afinal, esse aqui é apenas uma sugestão com o que eu tinha na minha casa. Os furos das tampinhas, eles são diferentes, eles não podem ficar frouxos. Eles têm que ficar bem justinho na tampinha, ela tem que ficar fixa no palito de churrasco. Então, é como se fosse o eixo de um carro. O eixo ele tem que rodar, né? Ele vai rodar ali. E a rodinha não, ela fica presa nesse eixo. O meu carrinho vai ser puxado por uma cordinha que eu vou passar pelo buraquinho que eu fiz na tampa. Eu finalizei colocando um pouco de cola líquida ao redor aí dessas madeiras aí do eixo do carrinho, porque a cola líquida, quando endurece, ela vira um plástico e é uma coisa a mais para deixar a rodinha bem fixa mesmo no espetinho de churrasco. Aí eu comecei a pensar, né, o que eu iria colar em cima. Se eu iria colar uma direção, se eu iria colar uma outra tampinha para ser um personagem, uma família até de personagens. Começou a minha brincadeira. E eu realmente consegui colar algumas coisas e ficou bem legalzinho. Se der, eu vou mostrar foto para vocês. Bom, essa foi a minha sugestão que eu fiz com o que eu tinha na minha casa e eu coloquei algumas outras coisas que de repente você pode estar fazendo. Essas primeiras todas feitas com o rolinho interno do papel higiênico, aquela parte de papelão que a gente joga fora, sabe? Então, ó, você consegue fazer um sapo, você consegue fazer também esses bichinhos, camaradas, que não precisa ser com outro papel. Você pode pintar os rolinhos. Esse dragãozinho é muito legal, porque quando você sopra pela parte de trás, o fogo dele parece que pega fogo, as labaredas saindo da boca. Olha os super-heróis aí, que dá para fazer também pintando. Pode ser até com lápis de cor, né? Mas se tiver papéis coloridos fica bem legal também. E dá para fazer jogos, né? Esse jogo que tem aí é um jogo que precisa de uma bolinha para ir passando por dentro dos cones de papel. Esse outro jogo foi feito com bandejinha de ovos, sabe? Você vai rodando o dado e dependendo da cor
que sair o dado, vai andando os cavalinhos que tem lá em cima. Dá para jogar em várias pessoas. Quem será que chega primeiro? E por último, um boliche, que foi feito com um monte de garrafinhas PET. Provavelmente daquelas menores, mas se você tiver de outro tipo, pode ser também. Então, usar a imaginação e usar os materiais que você tem na sua casa. Então, você vai precisar, além de fazer a pesquisa, fazer um levantamento aí do que tem aí disponível que pode acabar virando um brinquedo legal, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês façam e que vocês brinquem, porque brincar é muito importante. Tchau, pessoal, até a próxima!